Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E hoje eu estou um pouquinho atrasada, mas vamos lá, estamos aqui, né? Nós acordamos, a gente acorda cedo, daqui a pouco a gente se envolve com detalhes e daqui a pouco o tempo já passou. E hoje nós vamos ter uma palavra bem importante no nosso devocional. Nós programamos de começar com Noé, mas nós vamos iniciar Noé a partir de amanhã. Hoje eu quero falar sobre uma palavra que veio ao meu coração, que está lá em João 8, a partir do versículo 31. Né? Eu vou orar para nós já começarmos o nosso devocional, levantando um altar nos primeiros momentos do nosso dia, a este Deus tão poderoso, a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão bondoso, a esse Deus tão longânimo, que nos ajuda em todo o tempo, que nos perdoa, né? Quando nós nos arrependemos genuinamente, quando nós o buscamos verdadeiramente, quando nós fazemos com que a nossa carne diminua, e tantas vezes é difícil. Tantas vezes é difícil fazer com que a nossa alma se cale, para que esse Deus reine, para que o caráter dele reine sobre as nossas vidas. Mas nós continuamos todos os dias perseverando nessa busca, em fazer que este Deus cresça em nós e o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa alma diminua, para que ele prevaleça, para que ele seja exaltado através das nossas vidas e nas nossas vidas, no nosso interior, que o nosso interior seja transformado, modificado. Então eu vou orar para nós já começarmos. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Nos ajuda, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores e necessitamos de Ti, Senhor. Tu és aquele que nos encoraja nesse dia, Tu és aquele que nos fortalece nesse dia, Tu és aquele que faz com que nós continuemos avançando, olhando para a Tua face. Nos ensina mais da Tua palavra, Senhor, para que nós tenhamos ainda mais de Ti, Senhor, e para que nós possamos andar retamente na Tua presença, Senhor, alinhados com a Tua palavra, alinhados com os Teus princípios. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus. Amém. Gente, eu quero ir lá para João 8, então. E João 8 começa falando o seguinte: Jesus aqui está naqueles debates cansativos, possivelmente, eu acho que aquilo era cansativo para Jesus, né? Mas era o propósito de Jesus vir para essa terra e ir lá, né, espalhar a sua verdade, espalhar as boas novas, consagrar, né, ali, edificar esse propósito, né, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra, mas consolidar a cruz, a nova aliança, a eternidade, o perdão, para aqueles que são escolhidos, para aqueles que são dele, para aqueles que se arrependem. E aqui Jesus então está num debate ali, ele está falando o seguinte, versículo 31, capítulo 8, versículo 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Quais são os ensinamentos, gente? É o que está aqui na palavra. Então, versículo 32, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O que nos liberta das nossas aflições? O que nos liberta das consequências dos nossos pecados? A verdade que vem de Cristo, a verdade que vem dele, a verdade que vem através dessa palavra, né? O direcionamento que ele nos dá como caráter. Qual é o caráter, né? Como tem que ser o nosso coração? Qual é o caráter de Cristo que faz com que a presença dele seja constante em nossas vidas? E aí ele continua, versículo 33. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles, né? Eles argumentando com Jesus. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Muitas pessoas, e eu muitas vezes, e nós, né? Vamos nos colocar todos dentro desse contexto, andamos aí achando que não, nós somos livres, não temos grades, prisões aqui nas nossas frentes, nós podemos ir ali no mercadinho da esquina, podemos ir lá no shopping, lá em tal lugar, nós somos livres.
mas ao mesmo tempo nós somos presos, cativos pelos nossos pecados, cativos pelas nossas transgressões, quando nós não estamos alinhados com a palavra de Deus, quando nós estamos distante dessa palavra, quando nós estamos distante dessa verdade. Então nós vamos sendo cada vez mais cativos do medo, cativos da ansiedade, cativos da angústia, cativo de conjunto de pensamentos errados, de mágoas, iras, contendas, brigas, relacionamentos falidos, famílias destruídas. Nós vamos sendo cativos. E aqui Jesus nos diz que a verdade, Ele é a verdade, a vida e a justiça, a verdade que vem dele, essa verdade nos libertará. E aí, continuando aqui no 34, então Jesus respondeu para eles: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Nós somos chamados filhos de Deus, filhas de Deus, quando nós estamos ali dentro do aprisco dele, quando nós temos Jesus como nosso único Salvador, como nosso único Deus, como aquele que é pastor das nossas vidas. Portanto, se o Filho os libertará, se Jesus nos libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. E, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Quem é o pai daquele que não está em Cristo? Nós só temos dois caminhos. E isso não é uma fantasia, isso não é uma fábula, isso é real. E muitas vezes as pessoas dizem, ai, credo, o que é isso, né? Que, imagina, eu amo a Deus, eu quero estar com Ele, eu sou boa, eu faço caridade ali no órgão tal, no país tal, envio dinheiro lá para tal país, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, nós temos dois lados. Há uma luta muito grande, uma luta espiritual entre o bem e o mal. Aquilo que os filmes nos mostram é a realidade espiritual. E a Bíblia nos fala sobre essa realidade espiritual. Então, aquele que não conhece a Bíblia, aquele que não conhece essas palavras, vive com os olhos vendados, vive como se nada, como se a realidade não existisse. E o mal está ali ao nosso redor, tentando tragar a quem puder. E aqui Jesus está falando aqui para eles que existem dois lados, o bem e o mal. Quem está com Cristo, mesmo que peque e se arrependa, todos os dias está sendo lavado nas suas vestes, todos os dias está sendo reconstituído, né? Através da aliança que esse Deus fez conosco lá na cruz. Então, todos os dias nós podemos continuar caminhando, olhando para esse Cristo, alinhados com uma aliança, uma eternidade junto dele. Mas quando nós não estamos com ele, nós estamos de um lado. E o muro, como eu sempre falo, o muro não pertence a Cristo. E tantas pessoas, e o intuito dessa palavra de hoje é justamente falar sobre o muro. Tantas pessoas estão costeando, né? Essa é uma palavra usada sobre o termo, o momento lá que Elias viveu lá no contexto lá. Eu vou ler um pouquinho a respeito disso, onde ele mata ali os 400 profetas de Baal, onde são colocados dois altares, né? E ele ainda faz o teste ali na frente do povo. Lá em 1 Reis 18, 21, gente. 1 Reis 18, 21. Aqui no Monte Carmelo, tá? Quando está lá o rei Acabe, está Elias e todo o povo reunido, então Elias pede para que os profetas de Baal ali se reúnam e dá um tempo para eles clamarem ao Deus deles. Foram feitos dois altares iguais, e então ali os profetas de Baal ficaram, né? Horas clamando aquele Deus deles para que viesse e consumisse o holocausto que estava ali colocado sobre o altar, mas nada aconteceu. Então olha o que acontece aqui, ó. Eu vou a partir do versículo 19, quando Elias fala o seguinte:
Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel, que é a esposa idólatra de Acabe. Então, versículo 20, Acabe fala: Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: Até quando ficarão oscilando de um lado para outro? Eu fui procurar aqui no Google o que era cochear, né? Que essa era a palavra que o Senhor estava soprando no meu ouvido. Então, cochear, olha, que o Google nos fala? Aquele que cochear, né? Cochear entre dois pensamentos. É como se estivesse cocheando entre dois pensamentos, dividido entre dois pensamentos. Refere-se a uma expressão bíblica, especificamente do livro de 1 Reis 18, 21, é esse que nós estamos lendo, usada pelo profeta Elias para desafiar o povo de Israel a escolher entre seguir o Senhor ou os deuses pagãos, como Baal. Então, entre seguir o Senhor ou o mundo. Esses são os dois caminhos que nós temos hoje. Nós seguimos o Senhor, nos alinhamos dentro dos princípios dele, ou nós seguimos o mundo. O muro que divide esses dois contextos espirituais e físicos também, ele não pertence ao Senhor. Porque o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus é santo e ele exige de nós santidade. Ele exige de nós um coração quebrantado, arrependido. Ele exige de nós um esforço. Não é à toa que o que Jesus nos deixa ali, os dois principais mandamentos mais importantes ali, o primeiro mandamento, amar a Deus com toda a sua força, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todos os nossos pensamentos, porque este Deus que sonda os nossos corações, ele vai saber direitinho quando nós estamos nos esforçando ou quando nós estamos nos passando lá para o outro lado. E aí Elias continua falando aqui, mais um versículo aqui de Elias. Então Elias lhes disse: Sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. E aí começa ali todo um contexto de Elias, mas o contexto aqui que eu quero chamar a atenção é justamente isso. É a legitimidade da nossa aceitação em andar nos caminhos de Cristo. A legitimidade do estar alinhados à palavra do Senhor. A legitimidade sobre ouvir a voz do nosso pastor. Lá em João 10, versículo 27, Jesus nos fala o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando nós vamos em algum contexto, quando nós estamos na presença do Senhor, em algum contexto, nós fazemos alguma coisa que não agrada ao nosso Deus, a nossa consciência, ela vem e pesa. O Espírito de Deus vem e fala conosco. Se naquele momento nós ignorarmos esse chamado do Espírito e continuarmos avançando numa direção contrária ao caminho do Senhor, esse Espírito, ele vai sendo cada vez mais fraquinho. O Espírito de Deus, ele é tão educado, ele é tão suave, que ele não vai se o nosso coração, a nossa carnalidade está se desviando, ele não vai nos confrontar ao ponto, não, né? Vamos lá, Andréia, tantas vezes ele faz isso, mas nós vamos nos fechando os nossos ouvidos, nós vamos fechando os nossos olhos. Wendy, a Fabiana, nós vamos fechando os nossos olhos para o pecado, porque nós estamos nos desviando. Então a voz do Espírito Santo, ele vai sendo cada vez mais fraquinha nos nossos ouvidos. Os nossos olhos, eles vão se fechando cada vez mais. O nosso coração vai se endurecendo cada vez mais. Então nós estamos tomando outro caminho que não é o caminho de Cristo. Então aqui, voltando de novo no contexto aqui de João 9, João 8, a partir do versículo 39, Jesus continua debatendo com aquelas pessoas. Nosso pai é Abraão, declararam eles, né? E Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus.
Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram eles, né? O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. E aí Jesus continua, versículo 42. Se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo, é porque nem sequer conseguem me ouvir. A voz do Espírito Santo vai ficando cada vez mais fraquinha, né? Quando nós estamos tomando um desvio na nossa caminhada, quando nós estamos dando mais ouvido para a nossa carnalidade do que para o próprio Cristo, porque para o próprio Espírito de Deus. Ana, bom dia. Então, o versículo 44 aqui, capítulo 8 de João, versículo 44. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. 46. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. E aí eu quero finalizar aqui no 48. Olha o que eles falam para Jesus. Samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônio? E aí 49, Jesus falando, né? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. E eu quero continuar esse mesmo contexto aqui, lá em Romanos 2, versículo 23, 24. Que é sobre o cochear, né? Os pensamentos divididos. Aquilo, eu estou uma hora aqui com Deus, uma hora eu estou lá com o inferno, uma hora eu estou com Deus, uma hora eu estou com o inferno, uma hora eu estou em cima do muro, outra hora eu estou... O cochear que o Elias fala lá para aquele povo lá, quando ele apresenta os holocaustos e Deus vem e queima o holocausto verdadeiramente no altar, que é o verdadeiro, o altar que está ali na presença do Senhor. Então, o cochear, os dois pensamentos, muitas vezes nós não nos desfazemos de conexões porque a nossa carnalidade não quer se... eu estou um pouquinho lá e um pouquinho aqui, né? Eu fico em cima do muro, então eu não tomo posicionamento muitas vezes porque eu quero ficar em cima do muro, eu quero estar com um pezinho aqui no mundo e um pezinho aqui com Deus. Mas olha o que Deus fala a respeito disso. Romanos 2, versículo 23. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. 24. Não é de admirar que as escrituras digam, os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Então, o nome de Deus é blasfemado muitas vezes por nossa causa. Quando nós não nos dispomos a estar verdadeiramente na presença dele e nós vamos fazendo concessões, pequenas concessões. Uma vez eu já contei aqui e o que me vem mais como exemplo para mim, que me grava muito, eu trabalhava numa empresa e o meu chefe queria que eu ligasse para o cartão para resolver algumas coisas do cartão dele, o cartão pessoal dele, e ele iria viajar. Geralmente, quando eu ligava, eu dizia para ele, eu ia lá nele, né? Ele confirmava a identidade dele e eu continuava fazendo o procedimento. Mas como ele iria viajar, eu não poderia fazer isso. E eu disse para ele, olha, chefe, eu preciso de uma procuração pública para que eu consiga continuar resolvendo essa questão para você aqui. Ele disse, não, não, pega qualquer um aí, com voz de homem, e faz como se fosse eu. Eu disse, não, eu não faço isso. Não existe pecado, ou pecado pequeno ou pecado grande. Eu não vou fazer isso. E ele se irritou na hora, ele me disse, não, então eu vou pedir para outra pessoa fazer. Eu disse, pode pedir. As concessões que nós vamos cedendo um pouquinho aqui, nós vamos cedendo um pouquinho ali,
mais um pouquinho a colar, e daqui a pouco nós estamos com muitas concessões em cima do muro. Então, quando nós nos posicionamos verdadeiramente, nós conhecemos a palavra. Quando nós conhecemos a palavra e nós vamos fazendo concessões, nós estamos fazendo concessões contra o nosso próprio Deus. Nós estamos indo num caminho que não é o caminho do nosso Senhor. Nós estamos em cima de um muro, onde esse muro não pertence a este Deus. Então, no outro dia, e eu fui para casa aquele dia, eu orei e disse, Senhor, não é justo isso, Senhor. Toma, né, esse meu chefe, muda essa mentalidade dele, eu não vou me envolver em pecado, Senhor, eu também não quero perder o meu trabalho, meu Deus. No outro dia, esse chefe veio, chegou para mim e disse, Andréa, vamos lá fazer a procuração pública. Então, fui com ele até o cartório, ficamos ali um tempo no cartório, falamos de Deus ali no cartório, falei sobre Jesus Cristo, o que Jesus havia feito na minha vida ali no cartório. Ele fez a procuração pública. Então, qual foi o testemunho que eu dei a respeito? O que aqui Romanos 2, 23, 24 está nos falando sobre o nosso testemunho? Que quando nós damos um testemunho que vai contra o que a palavra de Deus nos fala, contra aquilo que nós já sabemos, contra aquela verdade que nós já sabemos, nós estamos dando um testemunho contrário àqueles que são ímpios, àqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Qual é o testemunho que nós estamos dando neste dia sobre a este Deus que nós servimos? Quais são as concessões que nós estamos fazendo hoje, nesse dia, que nos tiram da presença do Senhor? Então, ali voltando ao contexto do meu chefe, eu dei o testemunho, eu me mantive firme dentro dessa palavra, dentro dessa verdade. Eu tive medo, sim, tive medo de ter represálias em relação ao meu trabalho, mas é uma decisão todos os dias nós escolhermos por Jesus Cristo. E eu quero todos os dias escolher por este Deus. Eu quero todos os dias escolher por Ele, independente do que aconteça na minha vida. Eu quero ter a fé de Abraão, que saiu lá da sua terra sem saber para onde ia, porque ouviu a voz do Espírito Santo e ele foi conduzindo, vai, sai da tua terra. Mas ele não disse Deus não falou para Abraão para onde ele ia. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele ouviu o Senhor. Quando o Senhor disse lá para Abraão, quando Abraão estava ali, eu acredito, a Bíblia não fala a respeito disso, mas de uma certa forma Abraão estava ali levantando o filho dele, o filho tão amado, o filho que ele esperou uma vida toda como um ídolo, né? Estava levantando aquele filho ali né, como um Deus, de uma certa forma, para eles ali, para ele e para Sara. E Deus diz para ele, Abraão, sacrifica teu filho. Imediatamente no outro dia, ele arrumou seus servos, arrumou seu filho e andou 3 dias, imagina 3 dias com isso na cabeça. Vou ter que entregar meu filho, vou ter que matar meu filho como sacrifício a este Deus. E ele foi, até o fim. E eu vejo uma cena que eu choro sempre que eu vejo, uma cena de um filme onde tem um Abraão com um cutelo, né, uma faca aqui na mão, e ele vai assim para colocar a faca no seu filho e soa uma voz lá do céu e ele solta aquele cutelo e daqui a pouco já aparece ali o, o holocausto já está ali, o animal já está ali para o sacrifício. Quando nós vamos até o fim, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todos os nossos pensamentos, honrando este Deus, Ele vem e faz um milagre nas nossas vidas. Ele vem e nos honra, Ele vem e nos transforma, Ele vem e nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos tira de poços fundos. Não há poço fundo onde a luz de Cristo, onde as mãos preciosas deste Deus não possam nos alcançar. E eu quero finalizar com Tiago 4, capítulo 4, versículos 7 a 10, que fala o seguinte. 7 a 10, que fala o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós.
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu, domingo, estava no nosso culto da nossa igreja e o nosso pastor é um pastor muito amoroso, né? A nossa igreja é um contexto, e eu concordo com esse contexto de amor, né? De conforto, de trazer as pessoas para perto, e eu concordo plenamente com isso. Mas naquele dia eu saí entristecida ali daquele lugar. E lendo essa palavra aqui, enquanto eu estava meditando hoje de manhã sobre essa palavra de hoje, olha, versículo 9: que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando nós estamos num momento de profunda tristeza, quando nós estamos num momento onde nós nos quebrantamos na presença do Senhor, onde nós vemos o tamanho das nossas iniquidades, o tamanho dos nossos pecados, o tamanho das nossas falhas, né? A desonra que nós damos a este Deus, quando nós estamos ali entristecidos diante dEle, aos pés dEle, na verdade, nós estamos ganhando. Na verdade, nós estamos nos levantando. Na verdade, nós estamos honrando cada vez mais este Deus, porque nós estamos lavando o nosso ser, buscando em nós iniquidades, buscando em nós aquilo que há em oculto. E quando nós somos confrontados com o nosso pecado, quando o Espírito de Deus consegue ir lá no fundo do nosso coração e tocar o nosso coração, tocar as nossas feridas e nos trazer a realidade do que nós somos, que nós somos nada. Somos pecadores, somos falhos, oscilamos muitas vezes sobre dois pensamentos, não desfazemos conexões muitas vezes para não perder pessoas, mas perdemos ao nosso Senhor, perdemos a Deus, perdemos a nossa identidade em Cristo, perdemos a porção que Deus tem para nós, que Cristo tem para nós. Quando nós escolhemos este mundo tantas vezes e deixamos de lado, né? O nosso Deus, a aliança que Ele tem conosco. Essa meditação que nós temos para hoje. Quais são os nossos pensamentos que andam oscilando? Por que estamos em cima do muro? Por que não escolhemos o caminho certo? Por que não desfazemos conexões que nós devemos desfazer para que este Deus seja honrado, para que Ele seja pleno em nossas vidas? Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque a tua verdade, Senhor, ela está sempre conosco. Eu te agradeço porque o teu Santo Espírito, Senhor, está sempre, Senhor, soprando aos nossos ouvidos da tua verdade, Senhor. Senhor, nós sabemos que tu nos amas, Senhor, e não há dúvidas em relação a isso, Senhor, porque a tua longanimidade, o teu perdão é constante. Enviaste o teu filho amado, Senhor, o teu único filho, para vir sobre essa terra e ser chamado de Beelzebu, Senhor, de ser chamado de alguém que é pecador, alguém que andou aqui, Senhor, e não pecou. Alguém que veio como homem, Senhor, e se esforçou em todo o tempo, Senhor, para te honrar, em cumprir até o último dia, até o último momento, até a morte de cruz, Senhor, o sacrifício para que nós fôssemos livres, para que nós hoje tivéssemos, Senhor, todos os dias as misericórdias sendo renovadas sobre nós, para que nós hoje tivéssemos as nossas vestes lavadas, Senhor, para que nós hoje, Senhor, pudéssemos olhar para a tua face, Senhor, e seguir o nosso caminho aqui nessa terra, sabendo que nós temos um Deus, sabendo que nós temos uma eternidade, sabendo que nós temos uma aliança contigo, Senhor. Nós temos uma aliança, Senhor, uma aliança verdadeira, Senhor. Uma aliança incorruptível, Senhor, contigo, Senhor. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Senhor, pela tua paciência, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor, que não conseguimos mensurar, Senhor, porque tantas vezes nós nos irritamos, nos iramos com os nossos irmãos, Senhor, aqui nessa terra, Senhor, sendo que somos pecadores, somos falhos, e Tu, Senhor,
nos perdoa em todo tempo quando nos arrependemos, ó Deus. Oh, Jesus, obrigada pelo teu grande amor, obrigada pelo teu grande sacrifício. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nos ajuda. Nós necessitamos da tua ajuda. Necessitamos da tua ajuda, Senhor. Necessitamos, Senhor, da tua luz. Vem, ilumina cada canto, Senhor, cada trevas do nosso ser, Senhor, do nosso caráter corruptível, Senhor. Vem, Senhor, ilumina, Senhor, para que nós possamos ter uma porção maior de quem tu és nesse dia, Senhor. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor, a andarmos de fato contigo, Senhor, a andarmos de fato do teu lado, Senhor, para andarmos de fato no teu caminho, Senhor. Tira-nos do muro, Senhor. Ajuda-nos a entender aquilo que está em oculto no nosso ser e nos dá força, Senhor, para nos livrarmos dos nossos vícios, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Traz, Senhor, cada vez mais clareza sobre a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, andarmos dentro dos teus princípios, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Nos ajuda a derramarmos no amor, Senhor, que recebemos de ti, Senhor. Da herança, Senhor, da preciosidade, Senhor, que recebemos de ti, que nós possamos derramar sobre os nossos próximos, sobre aqueles que andam lado a lado conosco, sobre aqueles que nós vamos encontrando durante a nossa caminhada aqui nessa terra. Jesus, eu te agradeço por tudo. Entrego, Senhor, a minha vida, Senhor, e a vida daqueles que estão agora aqui junto comigo e daqueles que ainda verão essa live mais na frente. Senhor, estamos aqui prostrados aos teus pés. Ajuda-nos, Jesus. Nós necessitamos de ti. Em nome de Jesus. E por amor a ti, Jesus. Amém. Queridos, até amanhã, se Deus quiser. Cleide, beijinho. Até amanhã. E que essa palavra possa entrar aqui no nosso ser e vivificar o nosso ser nesse dia. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.